entre os candidatos às eleições autárquicas do próximo dia 29 no município de Tábua. Esta noite aqui no Centro Cultural de Tábua já estão, aliás, frente a frente para apresentar as suas propostas à governação da Câmara Municipal de Tábua o candidato do Partido Socialista e atual presidente da autarquia, o Sr. Mário Loureiro, o candidato pela coligação PSD-CDS, a coligação Mais Tábua, o jurista Nuno Abranches Pinto, e o candidato da CDU, funcionário público, o Sr. José Oliveira. Boa noite aos três, boa noite a este magnífico público. O tema que vai dar início a este debate é a situação financeira do município tabuense. Ditou o sorteio desta noite que o primeiro a apresentar as suas propostas e o primeiro a falar sobre este tema fosse o candidato da CDU, Sr. José Oliveira. Muito boa noite. Em que medida é que o endividamento da Câmara Municipal tem condicionado, na sua opinião, o desenvolvimento do Conselho e que propostas tem para alterar esta situação? Muito boa noite, estimado público, caros candidatos, jornalistas. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que isto seja um debate para esclarecer os eleitores e que saiamos daqui todos esclarecidos. Sobre a pergunta que a jornalista Margarida me faz, quero dizer o seguinte: se os recursos da Câmara forem aplicados no trabalho diário de uma Câmara de todos e para todos, de obras de pequeno recurso, que não são obras muito caras, mas que podem resolver as situações de imediato, e não a preparação do tal futuro, olhando para o atual presente, o presente em que nós estamos neste momento a atravessar, em que as pessoas estão a atravessar, certamente que os dinheiros aparecem e tudo se faz. Se vamos fazer investimentos de grande envergadura em tempo de crise, esquecendo que em primeiro lugar estão as pessoas, é claro que não dá. Pois podem-me dizer assim, mas havia os fundos comunitários. Pois é, mas é que 30% a 40% sai da autarquia. Pois, mas vai saindo da autarquia e os tabuenses ficam com as condições de vida mais complicadas, porque além de pagarem os impostos dos automóveis, isso tudo, tem as ruas deterioradas, é mais gastos para a oficina, tudo isso traz uma má qualidade e mau ambiente aos tabuenses. E nós pensamos, CDU, que na atual crise em que estamos, em primeiro lugar está as pessoas. O social, tem que se dar uma atenção ao social, às obras sociais do nosso Conselho, de maneira a que todos os tabuenses e que a Câmara seja de todos para todos, não de alguns grupos mais económicos, e que seja de uma Câmara, até às vezes, porque não, com certo clientelismo, que seja uma Câmara para todos os tabuenses. Portanto, sobre a situação financeira, quero dizer que não é varia nenhuma. Eu, por acaso, sei que já não estamos nos 10 milhões de dívida, estamos nos 8 mil e qualquer coisa, mas há aqui que esquecer, estamos aqui a esquecer de uma coisa muito fundamental. Só os trabalhadores da autarquia, no ano passado, receberam menos 590 mil euros. Esse dinheiro era dos trabalhadores, não foi uma poupança da Câmara. Foi porque o Governo cortou nos salários dessa gente. Portanto, quer-se dizer, se a gente visse que, de facto, que não tinha sido gasto e que se tinha poupado, mas o que a gente vê é que temos uma Câmara, bem, temos aqui esta obra, entrei cá hoje, pela primeira vez, bem, fundos comunitários, mas será que isto não era para esperar? Não será que não se podia fazer noutra altura? Será que foi no sítio certo, no momento certo? Será que foi repensada, discutida com a população? É estas pequenas coisas que nós, CDU, tentamos impedir e que sejam as populações a decidir o futuro do nosso Conselho. José Oliveira já ultrapassou os 3 pronto, minutos. muito obrigado. Portanto, é essa a resposta. Muito obrigado.
Vamos então passar para a segunda questão. Foi já dito que houve um sorteio anteriormente e o segundo candidato a falar é o Dr. Abranches Pinto, da coligação Mais Tábua, do PSD-CDS, e a questão que temos para si é se o endividamento tem sido alvo de fortes críticas por parte do PSD, o endividamento do município, e se acha que esta situação tem posto em causa o desenvolvimento do Concelho de Tábua. Muito bem, então boa noite a todos. Cumprimento em particular os meus adversários, candidatos à Câmara Municipal de Tábua, cumprimento os seus jornalistas e agradeço a presença do público. Como sabem, este debate parte de uma iniciativa da candidatura do PSD-CDS. Tenho algum orgulho nessa iniciativa e, portanto, espero que seja tão esclarecedor quanto possível. Espero que possamos debater os problemas, os desafios do Concelho, de modo que todos possam confirmar a tendência que já tinham, firmar novas posições, enfim, espero que seja de facto esclarecedor. Quando falamos na situação financeira da Câmara Municipal, obrigatoriamente temos de referir números concretos. O nosso programa eleitoral estabeleceu uma comparação entre concelhos, sendo certo que nessa comparação entre concelhos nós estipulamos uma análise entre Tábua e os concelhos vizinhos em relação a Tábua. Portanto, comparamos Tábua, Oliveira do Hospital, Arganil, Carregal do Sal e Santa Combadão. Toda a roda que circunda o nosso concelho. São, no fundo, concelhos com disputa, digamos assim, no bom sentido, de oportunidades, de investimentos e concelhos que têm, no fundo, a mesma matriz socioeconómica, a mesma matriz em termos de padrão de populações, de território, etc. Por outro lado, o termo de comparação tem obrigatoriamente que se estabelecer num ponto fixo. Esse ponto fixo não pode deixar de ser estabelecido em 31 de 12 de 2012. Não há outra hipótese. Enfim, podem dizer-me, de 31 de 12 de 2012 para hoje houve uma evolução e essa evolução foi positiva? Acredito que sim, mas eu não posso comparar o endividamento de ontem entre concelhos, porque não tenho informação que me permita fazer isso. Por outro lado, pegando em dados de 31 de 12 de 2012, estamos a analisar, a problematizar números que são da responsabilidade da atual Câmara Municipal. E são, por outro lado, da responsabilidade do atual candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal. Não há rodeios em relação a esta questão. O Sr. Mário Loureiro esteve 4 anos como vereador, como número 2, e, portanto, não pode arredar a responsabilidade em relação aos números que serão referidos, tanto que é, aliás, Presidente da Câmara desde maio de 2012, se não estou em erro. Passando então a números concretos. No que se refere a passivo global, Tábua, em 31 de 12 de 2012, tinha 9.936.151. Era o segundo concelho mais endividado. Para terem uma ideia muito simples, Oliveira do Hospital, que tem sensivelmente o dobro da população, tinha um passivo de 6.937. Vejam bem, estamos a comparar 9.936 e qualquer coisa com 6.937. Pior do que Tábua, Santa Combadão, com passivo de 17 milhões. Se convertermos isto em per capita, ou seja, dividir o passivo global pelo número de habitantes, a conclusão que chegamos é a mesma. Tábua em segundo pior lugar, com 823,14 €. Como se cada tabuense, à luz do trabalho desenvolvido pela Câmara nos últimos 4, mas também nos últimos 20 anos, mas já passaram os 3 minutos. Só para concluir muito rapidamente. 820, como se cada tabuense devesse, de facto, 823 € de dívida pública. Prazos médios de pagamento em 31 de 12 de 2012, 254 dias para Tábua, o pior resultado de todos. Evidentemente, veio, entretanto, o Programa de Apoio à Economia Local e isso vai possibilitar um alívio em termos de liquidez, nomeadamente no que se refere a prazos médios de pagamento. Chamo, contudo, a atenção para o seguinte: o PAEL não é um prémio. O PAEL é justamente um desafio que se coloca a autarquias que são sinalizadas pelos piores motivos e, por outro lado, as sequelas do elevado nível de endividamento ficam. Vejam, mesmo para concluir. Tem que ser mesmo rápido. Mesmo para concluir. Temos em juros da dívida, em serviço da dívida pública, atualmente, 260 mil €. Só mesmo um apontamento final.
Este valor de serviço de dívida pública é superior ao que a Câmara gasta, ou que prevê gastar, de acordo com as grandes opções do plano, em cultura, 110 mil, compara com 260 mil, em proteção civil e luta contra incêndios e em apoio social. É superior. Mesmo para terminar, acho absolutamente surpreendente que no programa eleitoral do PS não exista uma única palavra a este propósito, como se não houvesse problema, como se estivesse tudo em perfeita conformidade quanto a esta questão. É uma questão que condiciona. Doutor Nuno, eu Doutor peço Nuno, desculpa, mas vai ter vamos que contar mesmo que já que- passaram 4 minutos e depois... Passamos agora ao candidato do Partido Socialista, também para ter a oportunidade de dizer de sua justiça. Sr. Mário Loureiro, a situação financeira do município é assim como o Dr. Nuno Abranches Pinto acaba de descrever. Por um lado, esta questão. Por outro lado, se acha que é possível, com estes números, continuar a fazer investimento no atual quadro financeiro da Câmara? Uma boa noite a todos. Começo por cumprimentar o público em geral, as forças partidárias, os responsáveis de cada uma das comissões políticas, os caríssimos candidatos da CDU e do PSD e os jornalistas que estão neste momento aqui a dirigir os trabalhos, mas também os que estão presentes. Se me permitem, eu começaria também por responder desde já ao Sr. José Oliveira e também ao Dr. Nuno. A situação financeira da Câmara, por mais que alguém tente passar a mensagem que torna que tenha a Câmara uma situação de ingovernabilidade ou dificuldade, isso é pura demagogia. Porquê? Porque os dados, como disse o Dr. Nuno, e foi eu que já chamei a atenção disso na última Assembleia Municipal, nós temos que ser sérios, temos que ser corretos, temos que partir de pressupostos certos. Da parte da Câmara Municipal, os dados são fornecidos a qualquer cidadão se o entender solicitar. Por isso, eu queria dizer o seguinte. Quando o Sr. José Oliveira refere que obras financiadas, a Câmara tem que entrar com 30% ou 40%, eu quero lhe dizer que neste mandato, as obras financiadas, nomeadamente esta, a despesa a cargo do município foi apenas de 15%. Mas quero dizer mais. Dificilmente temos oportunidades para isto no futuro, porque o próximo quadro comunitário 2014-2020, a obra física vai ser quase nula e o imaterial é que vai ser o investimento feito. A iniciativa, a competitividade, a inovação, a ação social, a preocupação com o bem-estar das pessoas e com a qualidade de vida. Por isso, nós aproveitámos a oportunidade e acho que aproveitámos a oportunidade no momento certo. Fizemos um centro escolar novo, fizemos um centro cultural, construímos uma etar que era absolutamente necessária para Tábua e tivemos outros investimentos. Um investimento muito grande também na estrada de Candosa, Covas, Oliveirinha e tivemos um investimento muito, mas muito significativo na criação de postos de trabalho na área industrial de Sinto Tábua. Mas quero dizer o seguinte, se alguém condiciona, em termos financeiros, o futuro, ou pelo menos agravou a situação financeira da Câmara de Tábua, foram os cortes das transferências do Estado. Porque se não houvesse cortes das transferências do Estado, garanto-vos uma coisa, neste momento tínhamos muito saneamento feito, tínhamos as estradas da freguesia de Mouronho concluídas e, de certeza, pelo menos alguma das outras que é preciso fazer. Gostaria também de dizer o seguinte, no ano fim, reduzimos o endividamento em mais de 1.400.000 euros. Eu sou Presidente de Câmara desde maio do ano passado. Há um ano, ainda não há um ano e meio. Aposto naquilo que digo, mantenho aquilo que digo e posso prová-lo às pessoas. Portanto, a Câmara de Tábua tomou a opção certa, pensou nas pessoas, pensou na criação de postos de trabalho, pensou naquilo que foi objeto de elogio pelo Sr. Presidente da CCDR na apresentação do programa Valorizar em Tábua há bem pouco tempo, em que dizia: Tábua é um concelho de sucesso, é um concelho que contribui decisivamente para o desempenho do centro de Portugal. E isto está gravado, isto é público e eu não posso deixar de fazer essa referência. Em relação à comparação aos outros concelhos... Já passaram os 3 minutos. Só mais um segundinho. Em relação à comparação com os outros concelhos, só quero dizer o seguinte, eu respeito muito os meus colegas e não sei se na data em que comparam os dados também tinham 1,5 milhão a receber do CREN de obra feita, que estava faturada e que constituía encargo do município. Por outro lado, também
há situações que eu quero referir. Há conselhos, e nós, não estou a referir-me quais são, mas alguns daqueles que o Sr. refere têm receitas de IMI, ultrapassam o nosso IMI é o único a nível do distrito que aplica a taxa mínima e mais, há derrama, e nós aqui a derrama é zero. Portanto, se isso não é zelar pelo interesse das pessoas e pela sua vida e qualidade de vida, então eu não sei qual é a vossa opinião sobre isto. Obrigado. Vamos então passar agora para o segundo tema. Vamos passar para o segundo tema do debate, a estratégia de desenvolvimento do Concelho de Tábua. E a questão agora, a primeira, é para o candidato Nuno Abranches Pinto. Que medidas propõe para a diversificação do tecido empresarial do Concelho, tendo em conta que consideram que existe o risco de uma monoindústria atualmente, e de que forma poderá ser aumentado o emprego no Concelho? Muito obrigado. Em relação ao desenvolvimento económico e assumindo que um programa eleitoral tem de sempre partir de uma aposta de diagnóstico, ou seja, nós não podemos propor quando não sabemos a realidade com a qual estamos a lidar, eu faria aqui uma nota introdutória. Várias vezes tem sido dito que Tábua é uma espécie de oásis em termos de desemprego. Ora, números do Instituto de Emprego e Formação Profissional relativos a julho de 2013. 717 desempregados em Tábua. Dizer-se que estamos num oásis, sem dúvida, acredito que tenham essa perspectiva, mas é um desrespeito para com os 717 desempregados que temos inscritos. Em termos de percentagem da população, recuperando a comparação entre os 5 concelhos, é importante que tenham isto presente, temos a pior situação em termos de desemprego, com 5,94% da população. Em poder de compra, voltamos a marcar posição com 60,1% da média nacional, que é só o pior resultado dos 5 concelhos comparados. Este tipo de dados impõe um plano de desenvolvimento económico. Se acederem ao site da Câmara Municipal hoje, vão constatar em Programa de Desenvolvimento Económico que ele está em construção desde 2007. Pura e simplesmente não existe. Como é que nós propomos colmatar esta fragilidade da anterior governação autárquica? De duas formas. Por um lado, apostando em projetos de sucesso que já estão implantados, discriminando positivamente iniciativas empresariais que queiram instalar-se no Concelho em torno destes projetos, portanto, parceiros de projetos com condições melhores para se poder instalar. Por outro lado, definindo setores de atividade, já tenho dito isto, em que Tábua se possa afirmar como referência regional e nacional. Neste momento, a aposta, tive aliás a oportunidade de confirmar isso num debate organizado na Carapinha em torno do tema agricultura e floresta, só pode ser setor primário. A Câmara deve identificar concretamente quais são os agentes económicos que operam nestes setores de atividade, deve promover o associativismo desses agentes económicos, estabelecer parcerias com instituições de ensino superior no sentido de identificar oportunidades nesse setor primário, estabelecer protocolos com associações que estejam fortes nesse setor para atrair novas oportunidades, novos projetos, apoiar os empresários e até apostar em projetos inovadores, nomeadamente inventariar propriedade rústica da Câmara Municipal, colocá-la ao dispor das populações, de projetos sociais, de projetos económicos, nomeadamente através do instrumento jurídico recente, a Bolsa de Terras, apostar na georreferenciação e, eventualmente, ir ao encontro de jovens empresários que, de facto, possam apostar nestes setores. Há ainda uma questão muito particular que eu queria aqui referir. Tábua tem, neste momento, um gabinete de desenvolvimento que me parece ter uma vertente económica. É necessário apostar na reativação desse gabinete de desenvolvimento, no sentido de poder pô-lo ao dispor do acompanhamento personalizado de quem quiser investir no Concelho. Olho para o programa do Partido Socialista novamente e vejo que propõe criar uma estrutura de apoio ao investimento. Francamente, 20 anos depois, vem tarde. Por outro lado, de que forma concreta vamos conciliar
esta nova estrutura, quando na realidade já temos um Gabinete de Desenvolvimento. Já temos um Gabinete de Desenvolvimento com uma perspectiva económica e, portanto, parece-me que está um pouco esquecido. Outros Doutor Nuno, projetos já ainda nesta terminaram área. os 3 minutos. Só para concluir, o orçamento participativo, dar a possibilidade aos agentes económicos de intervirem na definição de políticas orçamentais do Conselho e a adequação, esta é, a meu ver, uma questão absolutamente fundamental, a adequação da oferta formativa do Conselho, tanto ao nível do agrupamento como ao nível da Eptoliva, a esta aposta estratégica em termos de setor primário. Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra ao candidato do PS, novamente, e ainda sobre esta questão da estratégia de desenvolvimento que tem para o Conselho de Tábua. Sr. Mário Loureiro, é verdade aquilo que diz o seu adversário do PSD, de que Tábua, neste momento, não é nenhum oásis em termos de emprego e que políticas de atração de investimento tem no seu programa eleitoral para o futuro? Obrigado. Em resposta àquilo que disse o Sr. Doutor, quando se refere ao desemprego, eu costumo dizer, enquanto houver um desempregado, temos que estar preocupados. É essa a minha maneira de ser, porque felizmente também tenho coração. Quero dizer-lhe o seguinte, quando torna a comparar poder de compra com os outros colegas, eu digo-lhe, Sr. Doutor, se fizer as contas, alguns dos pressupostos que os senhores tenham lá, divida o número de pessoas pela dívida do Conselho e chega à conclusão que os resultados estão errados. Não tenho dúvidas disso. Se dividir, pegue numa máquina de calcular e faça isso. Está no seu programa. Tem o número de pessoas e tem o valor da dívida do município. Se é o endividamento per capita, esses valores estão errados. Depois, é fácil. A matemática só tem uma interpretação possível. Não tem duas. O direito tem muitas. Depois quero lhe dizer o seguinte. Quando se refere à agricultura, eu agradecia que não se estivessem com esse tipo de comentários. Quando se refere à agricultura... de facto, que o público não interviesse muito, porque senão nós não estamos aqui no circo, peço desculpa. Quando se refere à agricultura, eu quero dizer o seguinte, doutor. Sou o primeiro a defender os pequenos agricultores, sou o primeiro a apoiar os jovens agricultores, e já temos casos desses no Conselho. Recentemente apoiámos mais um jovem, e estamos, de momento, a apoiar outro, com uma extensão de rede elétrica para a instalação de uma nova indústria. Em relação à agricultura, como disse o Sr. Dr. Arlindo Cunha, na vossa sessão de trabalho, concordo inteiramente, era preciso um simplex na agricultura. Mas aquilo que nós verificamos é que aquilo que este Governo fez foi complicar tudo, foi multiplicar as dificuldades, foi tramar a vida aos agricultores, que eu vi aqui nesta sala, numa apresentação pela Direção de Finanças, pela Direção Regional de Agricultura e pela Segurança Social das medidas que foram impostas aos agricultores. Aos agricultores que precisam de vender umas galinhas ao mercado, uns ovos, umas couves, umas batatas, qualquer coisa. E eu vi aqui as pessoas que estavam nesta sala, manifestei-me publicamente contra essas medidas, porque entendo que isso não é apoiar os nossos agricultores, não é contribuir para reduzir a desertificação. Pelo contrário, porque as pessoas que estavam aqui trabalham de sol a sol, não têm regalias nenhumas, simplesmente têm, de vez em quando, umas geadas e têm uns problemas que lhes saltam em cima das agriculturas, umas pragas e que lhe destroem tudo. E ficam sem nada. E isso, o que é que acontece? Com as pessoas que estavam aqui, sem os apoios que têm e com as imposições que lhe foram aplicadas, meus amigos, isso não é contribuir para uma melhor agricultura e para uma agricultura de subsistência, digamos assim, que também é importante nas famílias. Mas quero dizer-lhe que isso também está no nosso programa, apoiar os jovens agricultores, porque é aquilo que estamos a fazer. Quanto à disponibilidade de terrenos, doutor, eu tenho uma perspectiva diferente da sua. Se calhar o senhor mora na cidade e vê muito giro criar umas alfaces numa varanda. Nós em Tábua não precisamos disso. Há muitos terrenos abandonados, muitas das pessoas que têm possibilidades de os cultivar, não os cultivam, estão abandonados. Portanto, não há necessidade da Câmara estar a disponibilizar as pequenas hortas, porque eu quase que apostava que essas pessoas que podem dedicar-se à agricultura têm muitos terrenos abandonados e, se não são deles, são da família e podem ir por aí e dedicar-se e fazer o seu trabalho. Quanto ao Gabinete de Desenvolvimento Económico... Já terminou o seu tempo. É só um segundo. O Gabinete de Desenvolvimento Económico está a funcionar e a funcionar bem. Quando se refere
Há outra. Sr. Mário Loureiro, a questão da monoindústria, esteve focado a sua intervenção na agricultura, mas que propostas em concreto tem para o desenvolvimento empresarial? Tem que carregar no botão, exato. Quando se refere à estrutura de apoio ao investimento, é uma estrutura de captação de mais indústrias, porque aquilo que nós temos no Gabinete de Desenvolvimento Económico é um trabalho de mérito. Apoiamos todas as empresas, elaboramos projetos, damos-lhe indicações, apoiamos em tudo que é preciso. Portanto, aí o Conselho de Tábua está muito à frente em relação a outros. Já terminou. Depois, já em relação aos novos investimentos, aquilo que eu posso dizer é que Tábua trabalha afincadamente para que isso aconteça e a nossa preocupação é sempre criação de postos de trabalho. Ainda a última Assembleia Municipal tivemos prova disso. Obrigado. Vamos então agora para a questão do Sr. José Oliveira, que vai ter um bocadinho mais de tempo, porque já teve menos tempo que os outros candidatos até agora. E aquilo que lhe queria perguntar era se o desemprego é ou não preocupante no Concelho de Tábua e que medidas apoiaria para aumentar o emprego no Concelho. Vamos então falar sobre essa questão que arrasta outras e que estão metidas na mesma. Portanto, numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. De facto, para apoiar o emprego, e a Câmara tem feito no aspecto dos aquinos, em que eu próprio, como deputado municipal, sempre tive o cuidado de apoiar esses e outros empresários. Mas a CDU entende e entende bem, que não é só o grande empresário que dá emprego. Há outros heróis nas nossas terras. Eu, ainda anteontem, falei isso na Assembleia Municipal. Nos dias de hoje, um indivíduo que abre um café ou uma mercearia onde há 50 habitantes, não é? Em que se põe à porta e passado uma hora, olha lá vem um, e vê-o passar, é um herói, porque está a gastar luz para vender 4, 5 bicas. Portanto, essa gente também devia ter um grande apoio da Câmara, no sentido de ter taxas reduzidas, porque estão a lutar com problemas contra a desertificação. E a gente diz assim, pô, se ele não tem empregados, pois é, mas sustenta a família dali. E, de facto, também faz descontos para a Segurança Social. Também contribui para o enriquecimento. E é essas pequenas coisas, o comércio tradicional, os pequenos agricultores, que não têm tido apoio. Por exemplo, eu há anos que ando a batalhar para a Câmara ter um gabinete de apoio ao agricultor. Há anos que metemos isso no nosso programa. Andamos a falar, a CDU anda a falar nisso há 5, 6 mandatos, num debate que todos se lembram, ali nos Bombeiros, em que eu estive presente, que era o Dr. Rui Graça e Portela, aí à volta de 20 e tal anos, propus lá isso. Um gabinete de apoio à agricultura, no sentido do agricultor, até era o Arlindo Cunha, na altura, ministro da Agricultura, que até lhe mandei a boca, que é como ministro, o que é que ele tinha feito. E depois é preciso dinheiro. E isso a CDU fez os trabalhos de casa, cá no Conselho. A CDU foi contra a lei das finanças locais, que ainda há bocado o Sr. Presidente se queixou disso, que cortou-me uma cheia de verbo ao Conselho. Pois está claro que somos contra. Levámos 2 moções à Assembleia Municipal que foram aprovadas e nunca foram divulgadas aos tabuenses, não saiu em nenhum órgão de comunicação social. Nem a própria Assembleia teve a humildade de as publicar, como se faz nos outros conselhos. Até nem sei se chegou aos ministros. É esta pequena luta que faz falta. É isso que tem que se desenvolver. É alertar os tabuenses que nem tudo está bem, porque aquela lei é injusta, prejudicou o nosso Conselho, prejudicou as nossas casas sociais, prejudicou tudo e todos. Mas também não podemos esquecer que são aqueles que agora apregam o paraíso, que têm estado no governo e têm feito essas ditas leis, a troco de mando da Troika. Essa é que é a realidade. A única força política que quer respeitar e respeita o debate público e que respeita a cidadania e a independência do país, não é dúvida nenhuma que é a CDU e outros democratas, porque há bocado, quando apresentaram o Partido Socialista, a CDU é uma coligação democrática unitária. CDU é conformada pelo Partido Comunista e pelo Partido Ecologista aos Verdes. E pela intervenção democrática de todos os independentes que queiram participar com ela. E ouvimos as pessoas. Eu, quando vou para uma reunião da Assembleia, às vezes até me criticam, olha, lá vem ele com o coletivo. Mas eu, antes de ir para lá, tenho que falar com aquelas pessoas, tenho coisa a ouvir, porque não posso ser eu sozinho a decidir. E é assim que se faz as coisas. Agora, quando uma força política como a nossa aprova 2 moções
contra esta política dos cortes e depois nada é noticiado, parece que isto temos aqui o paraíso. E, de facto, também vou dar a mão à palmatória. Sr. Presidente. O desemprego no nosso Conselho, de facto, é metade a nível nacional. É a obra que se tem feito, de facto. Mas há outras cernes de questões que se pode fazer mais e melhor. Claro, depois dizerem-me assim, mas eu só estou a ano e meio da Câmara. O Sr. Presidente tem que assumir todo esse trabalho que foi feito pelo Partido Socialista nos últimos anos. As quebras de receita que perdemos, com privatizações das águas, com privatizações do lixo, tudo aquilo que dava receita à Câmara foi-nos roubado. Vivemos agora só com os impostos do IMI, que é a taxa mais baixa, foi uma proposta também da CDU, e depois, de brandar aos céus, ainda dizem assim, está tudo muito bem, pois está, mas o IMI nós pagamos-lo, o IRS nós pagamos a taxa, mas depois as empresas que nós ajudamos, o Partido Socialista não deixou pôr o imposto de rama, quer dizer, tiram o lucro, mas depois não dão o imposto para a contribuição autárquica. É isso que tem que ser corrigido, tem que ser uma Câmara de todos para todos, tenho dito. Depois Já ocupo o passou tempo. 4 minutos e meio, teve mais um pouco tempo, Margarida. Partimos agora para o terceiro e último tema antes do intervalo e segue-se novamente o candidato do Partido Socialista, Sr. Mário Loureiro. O tema que propomos agora é pessoas e famílias. Dentro deste tema, consideramos que o Concelho de Tábua tem ainda algumas franjas de pobreza. O que propõe no seu programa para apoio a pessoas e famílias carenciadas? Obrigado. Nós reconhecemos isso e temos um gabinete de ação social que trabalha de uma forma muito empenhada e com muito rigor. Já estamos a fazer e mantemos no nosso programa o apoio, na atribuição de apoios ao nível do arrendamento, das bolsas de estudo, do SOS Município, do Espaço Casa e Família, isto às famílias mais carenciadas. Também as parcerias com as IPSS no sentido de apoiar as famílias, sinalizar os casos complicados. Nós temos essa obrigação, temos obrigação de os acompanhar, temos obrigação de avançar realmente para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Por isso nos preocupamos com o emprego, por isso nos preocupamos com a criação de condições para que realmente as pessoas possam aqui estar em Tábua e sentir-se felizes. Preocupamos-nos também em apoiar as pessoas que estão numa situação de desemprego. E neste momento temos cerca de 120 contratos de emprego, inserção, estágios profissionais e outras medidas de emprego na Câmara Municipal, pessoas que estão nestes programas. Isto é uma preocupação constante, permanente e que nos preocupa muito. Garantidamente, o Concelho de Tábua não é daqueles que descuida esses casos. Estamos, de dia a dia, a sinalizar, a apoiar as famílias e aquilo que nos preocupa é que realmente as pessoas tenham, muitas das vezes, aqueles que mais necessitam são aqueles que não se dirigem à Câmara Municipal. E nós aí temos a obrigação, com o trabalho que é feito com as juntas de freguesia, de descobrir, detectar essas situações, porque há uma pobreza encoberta, muitas das vezes, que as pessoas não têm coragem para se denunciar a si próprios. Temos essa preocupação também. Por isso, em relação a este caso das pessoas e das famílias, preocupa-nos também as bolsas de estudo nos jovens que têm carências e que precisam de ir para o seu curso superior. Preocupa-nos os transportes escolares, preocupa-nos a qualidade do nosso ensino, que felizmente, ao contrário do que outros dizem, temos bons alunos, na sexta-feira passada tivemos dezenas de alunos a receber diplomas de mérito e excelência na nossa escola. Temos alunos que chegam às Olimpíadas, finais de Olimpíadas. Temos alunos que se empenham e, por isso, realmente também é importante que nós estejamos atentos a todos esses problemas. Quero dizer-vos também o seguinte, em relação às pessoas, aquilo que nos preocupa é também os problemas daqueles casos em que as pessoas estão sós. A solidão é terrível e por isso vamos arrancar com um programa de teleassistência para as pessoas que estão nessas situações. Portanto, nós estamos empenhados seriamente a apoiar as pessoas, apoiar as famílias, resolver os seus problemas. Mas o primeiro que nos preocupa de todos é criar condições e emprego para as pessoas. É isso que temos feito e é isso que vamos continuar a fazer, mesmo que isso
importe algum sacrifício, porque todo o lugar de emprego ou apoio ao emprego que for criado é uma família que fica com a sua situação mais bem estruturada. E por isso, esse dinheiro que a Câmara gasta no apoio aos empresários para dinamizar e criar pós-trabalho, estamos a direcioná-lo para as famílias. Obrigado. Já passaram os 3 minutos. Vamos de novo para o candidato da CDU e a questão é, será que o Conselho necessita de reforço das medidas de ação social e quais, na sua opinião, são as medidas mais importantes que devem ser implementadas? Social. Vamos ao social. O social, que às vezes nem sempre é social, que às vezes nem é sempre justiça e passa a ser injustiça. E eu não queria falar muito sobre isso. O que eu quero é dizer que a ideia do Presidente da Câmara, aqui definida, de dar apoio às pessoas com mais dificuldade, à solidão, fazer um carro tipo oficina para dar apoio a qualquer coisa, a qualquer idoso, e isso também é uma solução, mas temos as instituições de solidariedade social no nosso Conselho, que devem ser ajudadas e fazer protocolos com elas no sentido de fazer esse tipo de trabalho. Portanto, é um trabalho de ação social. E nesse aspecto temos ali a vereadora da Ação Social e esse trabalho é que faz falta. É essas pequenas coisas que por vezes faz mais falta que 1 quilo de arroz ou 1 quilo de massa, que por vezes até vai para famílias não tão necessitadas que até as acabam por estragar. Quando nas cidades as pessoas que não têm uma batata, uma alface, que às vezes nas zonas urbanas é de onde há mais dificuldade e é tal a pobreza encoberta. E nós, como cidadãos, como cristãos, como da nossa natureza, temos de estar atentos a isso. E, de facto, isso me lindra muito, porque nem sempre a miséria é o que parece e nem sempre o rico é o rico que parece. E as classes médias, neste momento, têm sido destruídas. Destruídas. Mais de quantos não estão no nosso Conselho a passar dificuldades para pagar a renda da casa aos estudos dos filhos, que deixam de estudar e que têm vergonha de pedir. Essa é que tem que ser atenção, essa tem que ser uma atenção dobrada da Câmara, do Governo. Porquê? Porque tem sido um ataque feroz aos salários da classe média, dos funcionários públicos, das empresas privadas, e essa gente tinha encargos, e essa gente tem que ter uma certa atenção. Portanto, não é sempre aquele bocado de pão que era antigamente no meu tempo, que sabia tão bem. É que esse ainda não falta. O que falta é depois a estrutura de um pai ter o desgosto de ter um filho com uma grande capacidade de ensino e que não poder seguir com ele para os estudos. É isso que nós, que a sociedade de agora, tem que apreciar. É a política dos manuais escolares, é a política de ajuda das universidades da Câmara. Isso, e eu sei que se tem feito alguma coisa, mas pode-se fazer mais e melhor. Dar ao aluno aquilo que ele precisa, desde que ele tenha capacidade de aprender. Fazer deles homens e mulheres, nem que seja para acontecer como agora, irem servir a outros países. Pronto, nesse aspecto, é essa ação social. E eu não vou comer mais do meu tempo, porque depois começam a dizer que eu sou abusadora. Mas há muito que se pode fazer espontaneamente e no presente, sem prometer o paraíso do futuro às pessoas. Tenho dito. Muito bem, vamos ouvir então qual é a opinião do candidato da coligação PSD-CDS sobre esta matéria. Dr. Nuno Abranches Pinto, o que é que defende nesta área em concreto da ação social? Dar o peixe às pessoas ou ensinar-lhes a pescar? Justamente nesta matéria de pessoas e famílias, falou em ensinar-lhes a pescar. A preocupação desta candidatura, no que se refere ao tema pessoas e famílias, é uma preocupação relativa à educação, é este o tema central que nós problematizamos no nosso programa de candidatura e é depois uma preocupação acessória, não menos importante, mas mais difícil de explorar, que é a questão demográfica. Em matéria de educação, a candidatura vê com bons olhos a delegação de competências que vem vindo a ser estabelecida da Administração Central para as câmaras municipais. Entendemos que a delegação de competências é uma oportunidade de diferenciar e é uma oportunidade de proteger o Conselho também nesta área. Queremos, nesse aspecto, viabilizar, implementar uma aposta muito específica, uma aposta que me é particularmente cara, que é a instituição de um Centro Integrado de Apoio Familiar. O Centro Integrado de Apoio Familiar visa estar presente na vida das famílias com crianças em idade escolar
cumprindo funções pedagógicas, funções sociais e funções também económicas. Funções pedagógicas, porque pretendemos, com esta nova estrutura, fomentar o sucesso escolar, combater o abandono escolar. Funções sociais, porque queremos, com esta estrutura, identificar casos problemáticos e proporcionar a esses casos problemáticos um acompanhamento personalizado. Funções económicas, porque pretendemos, com esta estrutura, adaptar cada vez mais a oferta formativa à realidade do Conselho e às apostas estratégicas em matéria de desenvolvimento económico. O Centro Integrado vai trabalhar com o agrupamento, com a Heptoliva, vai trabalhar com as famílias, mas vai também trabalhar com as empresas, com os agentes económicos, no sentido de estabelecer essa interligação que é absolutamente fundamental. Questão demográfica. Nós queremos testar em Tábua soluções inovadoras que têm vindo a ser testadas noutros municípios, nomeadamente reconhecimento do Estatuto de Família Numerosa a agregados familiares com 3 filhos ou mais. É uma mensagem simbólica que a Câmara Municipal deve deixar de apoio, de reconhecimento ao importantíssimo papel que a família tem na sociedade nos dias de hoje. Identificando este Estatuto, vamos depois estabelecer um conjunto de vantagens no relacionamento destes indivíduos com a autarquia, nomeadamente isenções, ajudas concretas, livros escolares, material escolar, etc. E, por outro lado, testar outro tipo de soluções mais arriscadas, mas porventura também mais ambiciosas, nomeadamente fomentar programas de certificação de instituições, empresas, Câmara, associações amigas da família. Principalmente no que se refere ao estabelecimento de condições laborais, por acordo entre entidades empregadoras e trabalhadores, que criem condições aos trabalhadores, façam com que estes se sintam reconhecidos pelo esforço diário de terem uma família, de apostarem numa família e de, ao mesmo tempo, terem todos os afazeres próprios de quem tem a sua profissão e de quem, de facto, depende do produto do seu trabalho. É isso. Sejam bem-vindos, então, à segunda parte deste debate dos candidatos à Câmara Municipal de Tábua. Temos connosco o Sr. Mário Loureiro, que é o candidato do Partido Socialista, atual presidente do município. Também o candidato da coligação Mais Tábua, Nuno Abranches Pinto, do Partido Social Democrata e do CDS-PP. E ainda o candidato da CDU, o Sr. José Oliveira. Tal como aconteceu na primeira parte, cada um dos candidatos vai debater os temas que foram escolhidos, tem 3 minutos para responder a cada uma das questões e depois, na parte final, cada um dos cabeças de lista dos partidos vão ter direito a 5 minutos finais de intervenção, sem qualquer tipo de questão, e terminamos depois, então, este debate aqui no Centro Cultural de Tábua. E vamos partir para o quarto tema deste debate, que é políticas de proximidade com freguesias, associações e a sociedade civil. E vai começar o candidato da CDU, José Oliveira, e eu perguntava, deve ou não haver uma maior descentralização de competências para as freguesias e se no programa da CDU existe um reforço dos apoios para o associativismo local. Então, sobre esse tema, mais uma vez, boa noite. Sobre esse tema, é claro que a situação do apoio local nas freguesias está cada vez mais difícil, até porque, mais uma vez, por instruções do memorando PS, PSD e CDS da Troika, extinguiram-se as freguesias, juntaram-se, ainda ficando as pessoas mais afastadas, porque toda a gente sabe que nas freguesias, eu até, o meu partido que me desculpe, e eu gosto de falar a verdade aos tabuenses, e seja contra quem for, e de facto, se me disserem a mim que havia freguesias urbanas que foram criadas para o tacho, em que um presidente de junta ganhava 3 mil e tal euros, e que, por exemplo, concelhos enormes, estou-me a lembrar do Sintra, que passou de 11 para 20, para criarem mais tachos, aqui não, aqui eram juntas, precisamente,
longe da sede do Conselho, com poucos habitantes, sem grandes recursos. Não existe lá bombeiros, não existe lá polícia, não existe CTT. A única autoridade que existe é o Presidente de Junta, é a única proximidade que a população tem. Era a Junta de Freguesia, com um miserável ordenado de 200 e poucos euros. Não era aí que ia o gato às filhoses. Portanto, só agora em combustível, um Presidente de Junta que seja bom gasta 400 a deslocar-se de uma freguesia para outra. Portanto, isso foi uma imposição incorreta externa, em que se aplicou a todos. Por exemplo, eu não sei aqui, mas há freguesias que estão a 10, 12, 14. A freguesia do Cobelo juntou-se com Ázare. Nós, os azarenses, eu também sou azarense e sou tabuense, é claro que gostamos dessa gente e venham eles. E isso, se fosse a união, mas poça, eles ficam com mais distância a Ázare, por exemplo, que nós temos ao Conselho. São injustiças que se criaram. Portanto, essa política de proximidade, com mais cidadania e mais... Isso só leva à desertificação, ao ataque feroz que tem havido. Começaram por fechar as nossas escolas, de vermos os nossos filhos a ingressarem na escola, de onde os pais andaram, os avós, os netos, em que na mesma escola havia-se a igreja, havia a catequese, havia a escola, havia o merceeiro que era conhecido e vigiava aquela criança que era menos, havia a pessoa que era vizinha com tanto mal que agora daí não, agora saem as crianças mais cedo, exaustas, parece que vão para um campo de concentração longe logo pequeninas, e os pais à espera delas, deixam de conhecer a vizinha, deixam de falar à tia Maria, à tia Amélia, ao tio João, aprender as raízes da terra. Foi mais uma grande injustiça. Acabaram com as escolas, acabam com as freguesias. Que mais acabará esta gente? Até quando é que os portugueses acordam? Isto chega, isto basta, isto é política de terra queimada. Quem vai pagar isso é um rapazito que eu lá tenho com 5 anos e outro tenho lá com 21 anos. São erros atrás de erros que vão sair caros. Não é assim que lá vamos. É precisamente... eu gosto de dizer aos meus candidatos, ou serei eu que estou mal, não votem em mim, votem em quem quiser, votem na CDU, mas há verdades que têm que se dizer. Eu sou contrário. A CDU é precisamente o oposto daquilo que se tem feito no nosso país. É precisamente o contrário. É o ingresso às terras, a produção agrícola, a produção marítima, as escolas de proximidade, os presidentes de junta que lá fazem falta. É precisamente o contrário de tudo. A construção no nosso Conselho também está de rastros. Qual é o apoio aos construtores? Quais as licenças? Onde é que estão as nossas aldeias a serem reordenadas, aproveitando aqueles grandes palácios, indo buscando alguns fundos, tipo um trabalho que se possa fazer para recuperar aquelas casas para dar novos casais? Porque não, em vez de acabar com as escolas, dar uns subsídios de nascimento para ver se temos mais crianças no nosso Conselho? E fazerem grandes... E depois fazem edifícios que nem cabem lá as 4 turmas, só lá cabem 3. A outra já tem que ir para o outro lado, a outra já tem que ficar no outro lado. Quer dizer, são obras mal pensadas. Além até as camaratas desses campos de concentração não chegam para todos. Alguma coisa está mal. É isto que tem que mudar. E eu penso que as pessoas têm que acordar de uma vez por todas. Muito bem, vamos agora ouvir o Dr. Nuno Abranches Pinto sobre esta questão. Dr. Nuno, que modelo é de relacionamento entre as autarquias e as juntas de freguesias e as coletividades é que defende? Defende uma maior descentralização de competências ou outra política de proximidade? Justamente, o nosso programa, que está, aliás, divulgado publicamente, disponível para quem o quiser consultar há seguramente mais de 30 dias, reconhece, por um lado, uma capacidade de intervenção pelo município que é limitada, por outro lado, um enorme potencial por parte das freguesias, das IPSS, das coletividades, em termos de colmatar essa limitação do município. São as entidades que lidam mais de perto dentro das áreas em que intervêm com as populações, conhecem os problemas e, portanto, estão, porventura, em melhores condições até do que o município para responder aos anseios dessas populações. Nesse aspecto, defendemos precisamente a necessidade de delegar competências para as freguesias, para as IPSS e para as coletividades, em matéria de obras públicas, por exemplo, no que se refere às freguesias, através de contratos de delegação de competências, e em matéria social e cultural, no que se refere às IPSS e às coletividades. Nós defendemos que
ao nível da governação autárquica, deve haver uma bifurcação entre aquilo que é gestão corrente e o que é gestão estratégica. Há uma parcela enorme da gestão corrente que pode, de facto, ser delegada junto de quem está em melhores condições de cumprir os objetivos a que nos propomos. Esta bifurcação deve, aliás, ser, dentro do possível, uma bifurcação orgânica, ou seja, dentro do próprio organigrama da Câmara Municipal, deve distinguir-se claramente a quem competem tarefas de gestão corrente e a quem competem tarefas de gestão estratégica. Há, em relação a esta matéria, 2 últimos comentários. É absolutamente fundamental que se definam claramente os critérios de delegação, os critérios de apoio a coletividades, IPSS e freguesias. Não pode ser uma apreciação casuística, têm de ser previamente divulgados, conhecidos esses critérios, para que as próprias instituições se possam nortear, possam definir os seus planos de atividade. Uma outra questão que é absolutamente fundamental. Podemos fazer 300 protocolos, podemos ter ideias absolutamente magníficas. Agora, o que é imprescindível é que os protocolos sejam intransigentemente cumpridos por parte do município. Uma freguesia, uma coletividade, uma IPSS, não pode ser confrontada com a celebração de um protocolo que lhe promete 4.000 euros, pelo qual a Câmara se compromete a conceder um apoio de 4.000 euros, e depois arrastar-se o pagamento desses 4.000 euros até à eternidade. Portanto, há estes 2 cuidados que devem ser tidos. Definir claramente quais são os objetivos e cumprir rigorosa, intransigentemente, as obrigações da Câmara Municipal junto destes parceiros. Vamos então passar para uma questão para o candidato do Partido Socialista, Mário Loureiro. São feitas, em termos gerais, muitas críticas de que as juntas de freguesia vivem um pouco de chapéu na mão para com as câmaras municipais. Defende no seu programa um outro patamar de relacionamento com as juntas e em que moldes é que deve funcionar esse relacionamento? Obrigado. Eu, sobre esta matéria, quero dizer que está claro no nosso programa. Promover políticas de proximidade através de delegação de competências nas juntas de freguesia no que concerne à realização de obras, manutenção de caminhos, limpeza de espaço público. Isto está no nosso programa, mas já está a ser feito e com muito bons resultados. Estão à vista, as inaugurações até se têm verificado e isso é trabalho dessas juntas de freguesia no âmbito dessas delegações de competências. Com certeza que são trabalhos bem organizados, com muito rigor e com muita qualidade que também engrandecem o nosso concelho, não só as freguesias onde são levados a efeito. Mas queria acrescentar o seguinte, em relação às políticas de proximidade, com as associações e a sociedade civil nós estamos atentos, estamos a fazê-lo e vamos continuar a fazê-lo. Vamos criar, designadamente na sociedade civil, vamos criar um conselho consultivo de modo a ouvir os empresários, as IPSS, as entidades que realmente podem ser uma mais-valia para a gestão camarária, para chamar a atenção dos seus problemas, para nos darem com mais rigor elementos do seu trabalho e das suas dificuldades. Temos também com as associações um excelente trabalho. As associações, a IPSS, têm desenvolvido em várias áreas, na área social, na área cultural, na área desportiva, um trabalho fantástico no concelho de Tábua. Quero dizer que, em relação à atividade desportiva, o último ano levou uma volta completa. A forma de atribuir verbas e subsídios foi alterada e passaram a adotar-se padrões em termos de trabalho, de qualidade, de investimento feito, e nós vamos avaliar toda a cadeia que tem a ver com o investimento desportivo ou das associações ligadas ao desporto e à cultura. Portanto, quando estamos a atribuir uma verba, temos em conta todos os encargos inerentes a essa atividade. De seguida, também dizer ainda que as nossas associações, infelizmente, muitas delas estão encerradas, ou praticamente encerradas. Eu não considero que uma associação que tem uma porta aberta só para ter um pequeno café ou um pequeno bar, que isso tem alguma função social, porque isso não é mais-valia, não é uma forma de juntar as pessoas, não é uma forma de aproximar as pessoas.
Tentamos que eles sejam mais ativos, mais dinâmicos, mais criativos e assim, obviamente, poderão solicitar à Câmara apoios. Temos associações exemplares no Conselho, na área cultural, da música, freguesias que se dedicam e que realmente têm provas dadas e com o apoio da Câmara têm provas dadas com um trabalho de excelência. Eu penso que ainda tem algum tempo. Não, já terminou. Margarida? Eu estava atento. Bom, se não tem mais nada a acrescentar neste ponto em concreto, passaríamos então ao quinto e último tema deste debate aqui no Centro Cultural de Tábua e passamos para o tema qualidade de vida e planeamento. Quis o sorteio que fosse o Dr. Nuno Pinto o primeiro a responder a este tema. Quando se fala em qualidade de vida, pensa-se no apoio à prática desportiva, no apoio às atividades socioculturais. Dr. Nuno, que políticas é que defende nesta área e que visem aumentar a qualidade de vida dos tabuenses e também naquilo que diz respeito ao planeamento urbano, o que é que defende para o Conselho de Tábua? Em relação à qualidade de vida, estamos perante um conceito aberto. A senhora jornalista fez o favor de o associar a iniciativas de natureza cultural, desportiva. Eu tenho sido confrontado com alguns estudos em matéria de rankings, índices de qualidade de vida, que o associam a um espectro bem mais alargado de fatores que influenciam diariamente a vida dos tabuenses, a vida dos cidadãos em geral, nomeadamente saneamento. Saneamento é, habitualmente, um dos componentes fundamentais que integram este tipo de índice. E, como sabem, ao nível do saneamento, temos uma situação absolutamente deficitária e tanto mais deficitária se considerarmos que fizemos dívida e não fizemos esta obra, que era uma obra absolutamente fundamental, absolutamente básica para o nosso Conselho. Em termos de comparação dos 5 conselhos que referi a propósito da primeira e da segunda questão, todos têm o trabalho todo feito. O último estudo estatístico em matéria de saneamento para o Conselho de Tábua referencia 58% e 60% de obra concluída. É, de facto, um elemento ponderoso em matéria de qualidade de vida e é, de facto, um elemento em que tem de haver uma aposta, muito embora necessariamente condicionada pela questão orçamental do município. Outra questão importante, em relação à qual não tenho visto iniciativas, e o nosso programa contempla um apontamento relativo a esta matéria, é a matéria de ambiente. O ambiente é outro dos pontos que costuma ser considerado em matéria de qualidade de vida e não vejo que tenham sido postas em prática iniciativas pelo atual Executivo Camarário. Refiro-me a energias renováveis, refiro-me a projetos em matéria de biomassa, refiro-me a projetos que visem minorar a dependência energética do Conselho e, portanto, esta candidatura propõe-se colmatar esta falha. O planeamento urbano volta a ser uma questão fortemente condicionada pela questão orçamental. Evidentemente, as necessidades estão à vista. Refiro-me muito em particular à situação do Concelho de Tábua, às ruas com maior propensão comercial, à Rua da Indústria, à Rua Sara Beirão e, portanto, os comerciantes anseiam por intervenções que tornem mais agradável o espaço público, intervenções das quais possam eles próprios também tirar legítimos benefícios. É preciso apostar, finalmente, em zonas verdes, julgo que também tem sido uma zona deficitária, e apostar na requalificação das construções em detrimento de novas edificações. Portanto, em matéria de qualidade de vida, chamar a atenção para o saneamento e para o ambiente, em matéria de planeamento urbano, sempre condicionados por questões de natureza orçamental, chamar a atenção para a necessidade de dignificar as ruas de Tábua, de investir em zonas verdes e de apostar na requalificação de construções em detrimento de novas construções. Muito obrigado. A questão agora é para o candidato do Partido Socialista, Mário Loureiro. Enquanto Presidente da Câmara tem falado muito neste último ano da reabilitação da vila aqui de Tábua, da sede do Conselho, se for eleito, será essa uma das suas prioridades em termos de planeamento? Sem dúvida. E eu quero acrescentar o seguinte, quero esclarecer o seguinte. A requalificação da urbana da vila de Tábua tem um projeto que foi aprovado, que foi adjudicado e que teve
pendente uma candidatura na Comissão de Coordenação da Região Centro. O que é que aconteceu? Em princípios de 2012, o atual Governo, resolveu, e a meu ver bem, para apoio às medidas de emprego, tomou a decisão de retirar 250 milhões de euros às comissões de coordenação de valores do CREN para investimentos nestas áreas. O que aconteceu à Comissão de Coordenação da Região Centro, designadamente ao Programa Mais Centro, foi que foram retirados 60 milhões. Nesses 60 milhões havia um valor de 1 milhão de euros para a obra de Tábua. Ao ser retirada essa verba, essa obra não foi contemplada com fundos comunitários e encontra-se a aguardar financiamento. Porque se tivéssemos avançado com a obra, obviamente iríamos agravar o endividamento e então estávamos a ser criticados de novo. Mas eu queria também dizer o seguinte, nesse tema 5, da qualidade de vida, nós temos medidas concretas no nosso programa. Desde logo, o regresso às aldeias. Temos uma instituição bancária que está disponível para dar vida às aldeias, apoiando, conjuntamente com a Câmara, sobretudo os casais jovens, no sentido da recuperação de casas degradadas, possibilitando o financiamento a taxas de juro bonificadas de alguma forma e a spreads reduzidos. Temos também as infraestruturas de mobilidade e planeamento urbano, a rede viária do Concelho, o plano de eliminação de barreiras, o plano diretor municipal, que neste momento estão a efetuar os voos para efetuar a cartografia com rigor e qualidade que precisamos para aprovar o nosso plano diretor municipal. A criação de espaços de lazer e a melhoria e recuperação do Jardim Sara Beirão, entre outras situações. O espaço para os jovens com um skatepark. Rentabilizar e maximizar a utilização de infraestruturas municipais, como o espaço NET, o pavilhão multiuso, as salas de desporto, o estádio, as piscinas e a biblioteca. Em relação ao saneamento, voltamos ao mesmo. O Dr. Nuno refere-se a dados de 2011. Eu também quero acrescentar o seguinte. A Câmara Municipal de Tábua, até hoje, nunca concessionou o saneamento. Alguns dos municípios que o Sr. se refere têm o saneamento concessionado. Um dos casos é as Águas de Zezericoa, em que os municípios devem às Águas de Zezericoa qualquer coisa como cerca de 600 milhões de euros. E esses municípios vão ter que pagar a dívida, em posição da Troika e da Sra. Ministra. E o que é que vai acontecer? Vamos ver as contas desses municípios agravadas para 3 ou 4 valores vezes mais que aquilo que é a dívida desses municípios nesse momento. Portanto, Sr. Doutor, nós temos, a nossa obra é nossa, foi feita com o nosso dinheiro, fizemos um investimento neste mandato, cerca de 2,5 milhões de euros em saneamento, numa rede de saneamento no Covelo e em Vila Nova de Oliveirinha, assim como de Águas, na construção do METAR, que era uma aspiração dos tabuenses e qualquer um de nós sentia o incómodo de entrar e sair na vila no sentido de Santa Combadão há uns anos atrás. E hoje em dia isso já não acontece. Terminou o seu tempo. Mais um segundo. Em relação à biomassa, queria dizer, Sr. Doutor, e as outras medidas energéticas, algumas são da nossa competência e da nossa responsabilidade. A biomassa podemos incentivar e é isso que tentamos fazer com os empresários. Agora, isso sai das competências da responsabilidade do município, porque a lei é para cumprir. Obrigado. Muito bem, partimos agora para a última questão da noite e cabe ao Sr. José Oliveira também fechar este conjunto de questões que foram aqui colocadas ao longo do debate. Sr. José Oliveira, que importância é que reconhece a esta área da qualidade de vida e do planeamento urbano e que propostas é que tem no seu programa eleitoral para melhorar a qualidade de vida dos tabuenses? Ora, então, sobre a qualidade de vida, já nem falo em qualidade de vida. Nos dias de hoje, aquilo que está a acontecer é que nós temos de ter uma grande resistência de vida. Porque a qualidade de vida que tínhamos, até essa nos estão a tirar. E em 4 anos que houve debate e eleições, os tabuenses perderam muita qualidade de vida, por causa das políticas do governo. Quem não se lembra as manifestações que a CDU promoveu contra o fecho do centro de saúde?
Quem não se lembra aquilo que nós dizíamos nos panfletos da última campanha eleitoral, que nos iam fechar o centro de saúde e toda a gente dizia que era mentira? Aí é perder qualidade de vida, meter uma pessoa na ambulância, levá-la para Arganil aos trambolhões, e depois daí, sabe lá como, se tiver acompanhante, se não tem, já é uma resistência de vida, é tudo menos qualidade de vida. Quer dizer, aquela qualidade de vida que nós gostávamos de ter na província, de sermos atendidos, temos direito à saúde, até essa está a ir, e nós vamos embalando, e depois de 4 em 4 anos fala-se em saneamento, já não sei se é saneamento financeiro, se é saneamento, já não percebo nada disto, a minha cultura se calhar é pouco, mas de facto, sobre o saneamento, meus amigos, se os tabuenses estivessem só atentos ao programa da CDU, já no DAPU, nós falávamos, e em alguns debates, em que havia de haver uns serviços municipalizados, de águas e saneamento, que não podia ir além dos 36 funcionários, que iam tratar das nossas captações de água e que iam fazer os nossos saneamentos. Mas mesmo assim, não aceitaram, entregaram ao privado, e é o que é, e espero que tenham levado em conta os apelos da CDU na Assembleia Municipal, que não entreguem ao privado o saneamento, e que os erros dos outros, muito bem, Sr. Presidente, aquele empenhamento dos outros, que não caia sobre nós, e que com os erros dos outros nós saibamos fazer política, e já que temos assim o saneamento, vamos tentar resolvê-lo com os nossos meios. Eu cheguei a apresentar na Assembleia, a apelar ao engenheiro Portela, que fizesse uma empresa municipal com capital da Câmara e dos empreiteiros do nosso Conselho que não tinham trabalho, no sentido de começarmos a fazer o saneamento pelas nossas próprias mãos e esse dinheiro de que as pessoas estão a pagar das taxas ficasse cá no Conselho, que criasse riqueza e valor acrescentado para a autarquia. É assim que tem que passar. É que os erros dos outros temos que aprender. Ainda estamos a tempo. Temos o nosso saneamento atrasado, mas pode ser muito bem acabado e ouçam aquilo. Não é só em campanha eleitoral. Olhem para as pessoas de Tábua. Olhem para a nossa qualidade de vida e para a resistência de vida que temos tido. Portanto, eu queria apelar nesse sentido e queria deixar aqui uma coisa que se passa nas nossas terras, que eu ando muito triste e não podia deixar de falar aqui. Eu estive há dias na freguesia do Covelo, fui lá muito bem acolhido, pode não se transferir em votos, mas a amizade daquela gente vale mais que os votos. Souberam bem receber, fui lá numa inauguração de um parque, muito bem executado. Essas obras têm que ser feitas, assim, por acaso muito bem feito. E é esses pequenos trabalhos, e até para empreiteiros da terra, que se dá valor aos trabalhos da terra. Mas temos de terem atenção. As pessoas lá andam a pagar taxa de saneamento sem terem o saneamento ligado. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional, as pessoas têm que repor dinheiro às pessoas. Nós, CDU, vamos trazer isso para a rua, para o debate, e esse dinheiro tem que ser reposto às pessoas. Não podem estar a pagar um serviço que não têm. E essa é que é a realidade. Têm estado a pagar no recibo da água, os esgotos, o tratamento dos esgotos. E isso não pode ser. Não pode ser. E, portanto, é tempo de tratarmos de conservar a pouca qualidade de vida que ainda temos. Tenho dito. Terminou, então, este debate, as questões que tínhamos colocadas e, como ficou estabelecido, os 3 candidatos tinham agora 5 minutos para apresentarem as propostas finais aos tabuenses. Como temos aqui alguma folga, vamos passar para 6 minutos. Os 3 candidatos vão então ter 6 minutos para apresentarem, e sem interrupções, as suas propostas finais aos tabuenses. E começamos com o candidato do Partido Socialista, Mário Loureiro. Obrigado. Eu, nesta parte final, gostaria de deixar uma garantia aos tabuenses, todos vós. Estamos a trabalhar e iremos trabalhar para mais qualidade de vida, melhor ambiente, mais postos de trabalho, mais e melhor ensino. E continuo a dizer, nós temos qualidade do ensino, temos boas escolas, temos bons profissionais, bons professores, temos excelente apoio da Câmara Municipal e damos uma fatia grande do nosso orçamento, dedicamos uma fatia grande do nosso orçamento à educação. Mas vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar em conjunto com a ESTGO, com a Eptoliva.
Temos, neste momento, já a funcionar, através da ESTGO, os cursos de especialização tecnológica no Polo de Tábua. Vamos também avançar com uma pós-graduação em Tábua, também com ESTGO. Vamos avançar com áreas na escola profissional mais direcionadas para o emprego e para aquilo que precisamos. Vamos avançar com uma certificação que está a decorrer da nossa escola profissional, no sentido de ser mais ativa e que realmente possa ter outras possibilidades. Queremos mais e melhor apoio social, mais apoio aos jovens. Deixo aqui também a referência que já temos e vamos continuar a apoiar as famílias no que toca às entradas nas piscinas, nos pavilhões, em todas as áreas. Temos pacotes para as famílias. Isso não é uma inovação do PSD, nós já estamos a fazer isso e vamos continuar a fazê-lo. O nosso PDM vai ser uma realidade neste mandato, garantidamente, no próximo mandato. Estamos a trabalhar arduamente para que seja um PDM moderno e que seja uma forma de resolver os problemas dos tabuenses, ao contrário de colegas meus e alguns dos que o Sr. Doutor citou aqui, que têm os PDMs aprovados, não os põem em execução, porque isso lhe iria criar mais problemas em relação ao licenciamento do urbano. Vamos avançar com a modernização administrativa e o balcão único. Criar acessibilidades na Câmara, centralizar o atendimento, dar mais modernidade ao nosso atendimento, ter mais rigor no nosso trabalho. Temos um trabalho bom no Serviço Municipal, cumprimos os prazos, mas queremos ser mais exigentes connosco mesmo e com o Serviço. Vamos dar mais apoio às famílias, mas também quando referiu ao apoio às famílias há pouco, nós não podemos esquecer que esse trabalho está a ser feito pelo nosso CLDS. Quando o Sr. se referiu ao apoio direto às famílias, em alguns casos concretos, esse trabalho está a ser feito pela CLDS. Caros amigos e caras amigas, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: trabalhamos de uma forma árdua, empenhada, preocupados com um único fim, o melhor para os tabuenses. Preocupamos-nos em reduzir as responsabilidades da Câmara. Cumprimos todos os limites impostos por lei e cumprimos mais que aquilo que nos é exigido e podemos prová-lo. De seguida, e mesmo para terminar, quero deixar uma mensagem aos tabuenses. Conosco, conhecem-nos, sabem o que somos, sabem o que valemos, sabem que temos provas dadas, conhecem o nosso trabalho, sabem que nos podem questionar e nós temos a possibilidade de os atender a qualquer dia e a qualquer hora e estar atentos aos seus problemas. As pessoas não precisam de marcar para ser atendidas na Câmara Municipal hoje em dia. As pessoas dirigem-se à Câmara Municipal, são atendidas. Os problemas podem demorar mais ou menos tempo a ser resolvidos consoante a sua situação, mas o que é certo é que nós tentamos resolver. Se não conseguirmos resolver, também somos claros e frontais e dizemos que não. Temos uma postura séria como autarcas. Toda a minha equipa e a nova equipa que irá liderar a Câmara tem uma postura séria. Sabe dizer que sim, quando é possível dizer que sim, mas também tem a coragem de dizer que não, quando tem que dizer que não. Isso acontece comigo diariamente. Independentemente, muitas das vezes, as pessoas de me dizerem: atenção que estamos em período eleitoral. Eu já o disse na Assembleia Municipal e reafirmo aqui: quando é preciso dizer que sim, eu digo que sim. Quando não é possível, eu digo que não e assumo essas responsabilidades. Espero, sinceramente, da parte dos tabuenses, um juízo que nos faça um julgamento sério, não tenho dúvidas disso, e que realmente, no dia 29, o nosso trabalho seja premiado e os tabuenses é que irão fazer esse julgamento. Fico confiante na resposta dos tabuenses. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Mário Loureiro. Passamos agora ao cabeça de lista da CDU, José Oliveira. Depois de tudo o que já falou aqui esta noite, que mensagem é que gostaria de deixar, que mensagem final é que gostaria de deixar aos tabuenses? 6 minutos para deixar as suas promessas.
Pronto, eu só quero dizer que não se faz promessas em vão. As promessas que a CDU fez aos tabuenses, na última campanha, cumpriu-as todas. Foi dar voz aos tabuenses e deu. Abordaram-me 473 pessoas. Nenhuma delas ficou sem resposta nestes 4 anos. Levámos grandes assuntos à Assembleia. Uns foram aprovados, outros propostas, outras não foram. Também mostramos que com unidade tudo se pode fazer. Quando os partidos deixam de ser partidos e defendem os tabuenses. E prova disso foi a nossa comarca que não foi perdida. Foi uma luta tenaz entre todas as forças políticas. Deixou-se os interesses e defendeu-se de corpo e alma. E quando é assim, consegue-se. Portanto, é essa mensagem que eu quero dizer de futuro. Eu também quero dizer que ao seu presidente cessante e candidato, e ao candidato do futuro, e o candidato do PSD, mais CDS, quero dizer que o seu presidente e a claque política e a variação e o executivo puderam governar à grande e à francesa. Foi um acordo de unicidade. Unicidade, nem foi unidade. Os 7 vereadores votaram tudo e mais alguma coisa. E agora apresentam-se essas forças políticas como oposição e como solução. Eu gostava de saber como é que se frauda assim os eleitores. A oposição tem que ser construtiva aos 4 anos. O almocito que nós fazemos com os nossos militantes tem que ser de 4 em 4 anos e nossos amigos não são em campanhas eleitorais. Dar-lhe resposta dos trabalhos que fazemos. Nós levámos moções que foram aprovadas, outras rejeitadas. Nós lutámos contra o encerramento do centro de saúde. Nós fizemos um monumento à saúde que esteve lá há tempos, todos os tabuenses conheceram. Nós temos medo que os CTTs fechem, já fizemos essa pergunta e cá estamos para lutar contra os encerramentos do CTT. Nós somos a favor de um serviço público para o bem público e sempre o defendemos na autarquia. Nós votámos contra e votámos a favor, mas discutimos, fomos uma oposição construtiva, não destrutiva. Portanto, os tabuenses podem ficar descansados que, de facto, hoje, eu não me importo que me chamem o Zé Sardinhas, hoje quem viu a SIC, viu lá um grande cartaz em Tondela, força José Sardinhas, força... Mas isso não interessa. O que interessa é o CDU, não é o Zé Sardinhas. É a CDU, de facto, é de confiança. E quando é de confiança, é de louvar. São pessoas que, alguns deles com fracas habilitações, mas com muitas razões, no terreno, que dão a cara há 20, 30 anos e que nunca deixaram de ter razão. Ninguém as ouvia, estamos a caminhar para o abismo. Mas já há quem diga qualquer coisa, eles afinal tinham razão. Eu lembro-me nós aqui fomos os primeiros a denunciar que a ponte estava a cair na Assembleia da República. Trouxemos o diálogo para a rua, as pontes estavam todas a cair e também temos de ter atenção à ponte de Tázere. Também está lá um queixo partido, também temos de ter atenção a isso, porque só assim é que a gente pode ter a segurança dos tabuenses. Nós nunca tivemos uma deputada, que não é deputada do nosso círculo, mas que levou lá os assuntos, chama Rita Rato, à Assembleia da República, sempre atenta ao nosso Conselho. São essas pequenas forças que fazem a diferença. Eu quero que no dia 29, mesmo os que estão aqui, que façam uma reflexão, votem onde têm de votar, mas pensem pelas vossas cabeças. Nos dias de hoje não é preciso ser muito esperto nem muito burro, o voto é secreto. E o povo é quem mais ordena. Eu sou contra o limite de mandatos. Eu acho que o limite de mandatos é enquanto o povo quiser, eles devem concorrer. Mas o povo é quem mais ordena. Pensar bem, em democracia, fazerem o vosso raciocínio e dizerem se faz falta oposição, se não falta, se continua a unicidade, se vamos melhorar com qualidade de vida. Isso no dia 29 passa por isso. Eu ainda não acabou o meu tempo. Também quero dizer aqui e agradecer-vos a vós todos. O que Tábua é de maravilhoso. Que democracia eu estou a ver aqui hoje. Eu só queria que vocês vissem há 30 anos, meteram-me na arena, sozinho nos bombeiros, muitos de vocês estão aqui, sozinho, num debate, nem um convidado pude trazer, com 100 bandeiras do PS e do PSD, uma autêntica arruada, ainda lá levei algumas salvas de palmas, mas hoje melhorou a qualidade de vida e a democracia dos tabuenses. Estamos todos de parabéns. Eu não sei se já acabou o meu tempo, mas também quero... Ainda não acabou. Ainda não acabou. Quero agradecer ao programa, de facto, ser um programa com qualidade, em que se discutiram projetos, em que
acima de tudo, e mais uma vez os meus camaradas, mas em primeiro lugar estão as pessoas, os tabuenses, nós programas políticos. Agora tenho que fazer uma crítica à desgovernação que vai neste país. Houve uma vez um indivíduo que é aqui dos nossos lados, mais um beirão, eu costumo dizer que anda um beirão, bate o pé no chão, o chão estremece. Um beirão é um beirão. E ele disse, e aqui bem perto, um grande economista, não foi a Manuela Ferreira Leite, também gosto de artigos dela, mas foi um economista que foi secretário-geral do meu partido, disse que iam meter aloquetes nas tetas das vacas para não darem leite. Aloquetes, muita gente é cadeados, nem sabem o que é aloquetes. E que se aderíssemos ao mercado, que isto que ia sair à moeda única, tudo isso está a acontecer. Tudo isso foi verdade. Portanto, é pensar no futuro, é que tudo isso aconteceu. Não é dizer depois chorar sobre o leite derramado, não é? Temos de ser atentos e vigilantes, respeitar as pessoas. Eu não sei se já acabou o meu tempo, não estou a olhar para o relógio, não quero ser muito maçador. Mas espera um momentinho. Não, que ainda tem 30 segundos. Tenho mais 30 segundos. Se alguém merece palmas, é este estimado público que está aqui, são os eleitores, são os tabuenses, e força, e dia 29 escolham. Muito obrigado. Agora sim, já... Agora sim, já terminou o seu tempo. Dr. Nuno, não estamos num tribunal, mas tem direito às suas alegações finais neste debate. Muito obrigado. Eu queria terminar estas alegações finais, como lhe chamou, endereçando cumprimentos aos meus adversários, desejando que façam uma boa campanha construtiva. Na crítica política nunca pode estar em causa o respeito e consideração pessoal entre candidatos e, portanto, votos de boa campanha. Tenho a certeza absoluta que todos queremos o melhor para o Conselho, mas isso não nos impede de termos perspectivas diferentes e de termos, naturalmente, a componente de crítica, como hoje aqui houve neste debate, e agradecer, em último lugar, a presença, de facto, de um magnífico público, como o meu colega candidato teve a amabilidade de se referir. O Sr. Mário Loureiro, candidato do PS, não me respondeu a duas questões que são absolutamente fundamentais para mim. Uma delas diz respeito à comparação de despesas entre o serviço da dívida pública e, por exemplo, apoios sociais. Não compreendo que se diga que está o problema financeiro resolvido em pouco mais de 6 meses, quando por ano gastamos mais em serviço da dívida do que em apoios sociais. Não compreendo que esse problema esteja resolvido quando gastamos mais em serviço da dívida do que em cultura ou do que em proteção civil e luta contra incêndios. O candidato do PS não me respondeu ainda a uma outra questão. Ou melhor, não recusou que desde pelo menos 2007 não estamos a navegar de acordo com um plano de desenvolvimento pré-definido. Ou seja, a indicação que surge, veiculada pela Câmara Municipal, de que o programa está em preparação desde 2007, aparentemente tem de autorizar esta conclusão. A conclusão de que há medidas avulsas, sem dúvida, não podemos denegrir tudo o que foi feito até hoje, seria injusto, mas não há um rumo definido, não há uma rota em termos de investimento estratégico. Daí que me permitam concluir dizendo que se o candidato do PS se apresenta a dar continuidade a um projeto de sucesso, eu diria, com todo o respeito, que é um projeto incompleto e que é um projeto, em certa medida, irresponsável. Os tabuenses devem perceber uma coisa. Quando aqui atiramos para o debate dados estatísticos que, de facto, coincidem, pelo menos quanto às áreas analisadas, em atribuir a Tábua um lugar menos bom, isso não significa denegrir gratuitamente o Conselho. Ninguém aqui gosta mais do Conselho do que os 3 candidatos que aqui estão presentes. Agora, todos têm de perceber, claramente, que um programa não pode ser um conjunto de medidas avulsas. Um programa tem de partir de um diagnóstico sério. Sim, seria bom andarmos todos convencidos que somos um oásis de desemprego, mas essa não é a realidade. E se nós não identificamos a realidade, também não estamos preparados para contrariar este tipo de problemas. Temos que, de facto... Uma outra questão. Os tabuenses estão preparados e estão motivados para discutir
questões relativas ao Conselho. Não vale... Terminou o tempo? Não. Não vale dizer a lista concorrente não é conhecida ou a culpa é do Governo. Todos esses apontamentos são apontamentos que nos desviam daquilo que é de facto essencial estarmos aqui a discutir. O que é essencial discutirmos não é a popularidade ou a notoriedade dos candidatos. O que é essencial discutirmos são as questões que dizem respeito ao Conselho, são os projetos, são as dificuldades, são os desafios. Também não é razoável de pergunta sim, pergunta não, atirar as culpas para o Governo, porque nós estamos a discutir a capacidade, o mérito e os desafios da campanha local. Deixo-vos um desafio. O desafio da nossa candidatura é um desafio de renovação, é um desafio de novo ciclo. Estamos preparados, estamos motivados para, com toda a serenidade, dar uma nova oportunidade ao Conselho. O Conselho, com todo o respeito por todos os intervenientes, todos suscetíveis de críticas, todos suscetíveis de coisas boas e coisas más, com todo o respeito por todos os intervenientes políticos, estão há tempo demais. A candidatura do PS representa um projeto que está no poder há 20 anos. De facto, tem razão, todos já vimos do que são capazes. Agora, Tábua merece uma nova oportunidade, porque, a nosso ver, aquilo de que são capazes não é suficiente. É redutor e é insuficiente. O voto é secreto, é em poucos segundos que se decide se vamos experimentar a inovação, as ideias concertadas, um rumo estratégico para o Conselho, ou se vamos continuar exatamente como estamos. Poucos segundos, o voto é secreto, apelo à renovação. Por outro lado, faço aqui um apelo de anti-abstenção, ou de anti-votos em branco, ou de anti-votos nulos. Tenho sido, por vezes, confrontado com uma opinião que vai no seguinte sentido. Eu não estou satisfeito, mas vou votar em branco. Cada voto em branco, cada voto nulo é um voto de confiança à manutenção do estado de coisas. É importante que todos percebamos isto. Sempre que votarem em branco, estão a apostar na continuidade. Se há um sentimento de insatisfação em relação ao estado de coisas atual, não há dois caminhos. Só há um caminho, e o caminho é votar noutra candidatura que não a candidatura do PS. E é isso que eu estou convencido que vamos ter como resultado a 29 de setembro. Muito obrigado. Muito bem, e terminou agora o nosso tempo. Chegamos assim ao fim deste debate que colocou frente a frente os três candidatos às eleições autárquicas do próximo dia 29 à Câmara Municipal de Tábua. Um debate promovido pela Centro TV em parceria com o jornal Folha do Centro, que esperamos tenha sido suficientemente esclarecedor e motivador para os tabuenses também conhecerem melhor as propostas de cada uma das listas que se encontra a sufrágio. Muito obrigado aos cabeças de lista, aos três candidatos aqui presentes. Muito obrigada também ao público que nos acompanhou aqui esta noite no Centro Cultural de Tábua. Resta-nos fazer também votos de uma boa campanha para todos. Boa noite. Boa noite.